Se tem uma coisa que nunca falta no Real Madrid, meus amigos, é intensidade. Dentro e fora de campo, o clima costuma ser quente, porque estamos falando de um dos clubes mais exigentes do planeta. E dessa vez, a notícia que tomou conta do vestiário merengue foi uma treta daquelas. Vini Júnior e Rüdiger acabaram se desentendendo em um treino, e o episódio terminou com uma decisão firme de Xabi Alonso. Pois é, o técnico espanhol, que chegou recentemente para comandar o time, não deixou a situação escapar do controle e já mostrou quem é que manda no vestiário. A história foi tão séria que a repercussão tomou conta da imprensa europeia e o próprio Alonso precisou se pronunciar depois do incidente. Mas o que exatamente aconteceu? Por que esse atrito entre Vini Júnior e Rüdiger chamou tanto a atenção? E quais as consequências dessa confusão para o futuro do alemão no clube? É isso que a gente vai contar em detalhes agora, então fica até o fim, porque essa novela promete mexer bastante com os bastidores do Real Madrid. Tudo começou em um treino aparentemente normal, daqueles que a gente imagina que são apenas preparação para o próximo jogo. Mas como todo mundo sabe, treino no Real Madrid nunca é só treino. Os jogadores vivem em um nível de cobrança absurdo e qualquer lance pode acabar virando motivo de tensão. Pois bem, em uma dividida, Rüdiger entrou duro em Vinícius Júnior, que caiu no gramado sentindo o choque. O brasileiro, claro, não deixou barato. Ele se levantou na hora e foi tirar satisfação com o zagueiro. Os dois trocaram empurrões, palavras mais duras, e o clima esquentou de vez. Quem estava acompanhando de perto percebeu que o grupo ficou dividido entre apartar e apenas observar o que estava acontecendo. Porque não é qualquer discussão, né? Estamos falando de dois jogadores de peso que fazem parte da espinha dorsal do elenco. Vini Júnior, o grande nome ofensivo do time, e Rüdiger, um dos defensores mais experientes. Quando dois pilares se chocam, a tensão no vestiário automaticamente cresce. E foi justamente por isso que Xabi Alonso não perdeu tempo. O treinador espanhol interveio imediatamente, separou os dois, mas foi além. Mandou Rüdiger embora para casa naquele momento. Isso mesmo, Alonso não quis saber de conversinha. Para evitar que o clima azedasse ainda mais, deu a ordem para que o zagueiro alemão deixasse o treino e fosse esfriar a cabeça. A decisão, claro, caiu como uma bomba dentro do grupo, porque não é comum ver um técnico tomar uma medida tão direta logo nos primeiros atritos. Mas essa foi a maneira encontrada por Xabi Alonso para mostrar que não vai tolerar brigas internas. Depois, em entrevista, o treinador deixou claro que situações como essa não podem se repetir. E vocês, acham que Alonso acertou em afastar Rüdiger daquele jeito ou foi exagero? O fato é que, depois de algumas horas, a poeira começou a baixar. Rüdiger, mais calmo, voltou a conversar com os companheiros e pediu desculpas não apenas ao grupo, mas em especial a Vini Júnior. O pedido de desculpas foi aceito, mas a sensação é de que a ferida ainda ficou aberta. Porque, convenhamos, quando um clima desse se instala, leva tempo até o ambiente voltar ao normal. Além disso, o episódio reacendeu uma discussão que já vinha nos bastidores do Real Madrid. O futuro de Rüdiger no clube. O contrato dele vai até junho de 2026. Mas a diretoria não planeja estender esse vínculo. E mais, fontes internas afirmam que o setor defensivo deve passar por uma reformulação já nas próximas janelas de transferência. Ou seja, a situação do alemão já não era das melhores, e esse desentendimento só colocou mais lenha na fogueira. E tem mais, Rüdiger também não vive um bom momento na seleção alemã. Ele foi duramente criticado após a derrota para a Eslováquia, em Bratislava, e parte da imprensa local apontou o zagueiro como o principal responsável pelo tropeço. Então imagina só, em má fase com a seleção, questionado no Real Madrid e agora envolvido em uma confusão com Vinícius Júnior. Será que a pressão já não está pesando demais? É inevitável que, diante desse cenário, rumores sobre uma saída ganhem força.
A imprensa inglesa, inclusive, já especula que clubes da Premier League estariam de olho em uma possível oportunidade para contratar o defensor. E aí fica a pergunta: será que Rüdiger ainda tem espaço no Real Madrid ou o ciclo dele já está perto do fim? Vale lembrar que o alemão chegou a Madrid em 2022, depois de passagens por Stuttgart, Roma e Chelsea. Foi justamente no clube inglês que viveu seus melhores momentos, conquistando títulos como Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa da UEFA, Liga Europa e Copa da Inglaterra. Em Londres, Rüdiger era considerado um dos pilares da defesa. Mas desde que chegou ao Real, mesmo com boas atuações, nunca foi unanimidade. Agora, o que mais chamou a atenção foi a postura de Xabi Alonso. O técnico poderia ter relevado, poderia ter deixado para tratar internamente depois, mas não. Ele preferiu cortar o problema pela raiz, afastando o alemão do treino e deixando claro que a hierarquia precisa ser respeitada. E isso, meus amigos, é um recado não só para Rüdiger, mas para todo o elenco. Será que Alonso quis, de certa forma, mostrar que o protagonismo de Vini Júnior dentro do grupo é intocável? Alguns analistas acreditam que sim. Até porque, desde que chegou, o treinador tem feito questão de colocar Vinícius como peça central do seu projeto esportivo. E nesse sentido, qualquer atrito com o brasileiro tende a ser tratado com mais seriedade. A diretoria, inclusive, enxerga Vini como o principal nome para liderar a equipe nos próximos anos, tanto dentro quanto fora de campo. E isso levanta outra questão: como será a reação da torcida? A relação entre Rüdiger e os torcedores merengues nunca foi de amor absoluto. Claro, ele tem seus defensores, mas não é unanimidade. Então, depois desse episódio, será que a paciência do torcedor também não pode estar chegando ao fim? No lado de Vini Júnior, a situação é completamente diferente. O brasileiro é idolatrado pela torcida e pela imprensa espanhola, que enxergam nele não apenas um craque, mas um símbolo da nova geração do Real Madrid. Por isso, qualquer atrito que envolva seu nome automaticamente ganha dimensões gigantescas. E aqui entra outro ponto fundamental. Os jornais da Espanha não perderam tempo em repercutir o caso. O Marca destacou a decisão de Alonso de mandar Rüdiger para casa como um sinal de autoridade. Já o AS classificou o episódio como um teste precoce para o treinador, que precisou mostrar pulso firme logo no início de sua trajetória. Enquanto isso, o mundo deportivo levantou a possibilidade de que esse desentendimento acelere a saída do zagueiro alemão. O fato é que o Real Madrid vive um momento de transição e qualquer detalhe pode ter impacto enorme. A chegada de Xabi Alonso trouxe esperança de renovação, mas também colocou o elenco sob lupa ainda mais pesada. Afinal, quando um ídolo da história recente do futebol assume o comando, a expectativa sempre é altíssima. E isso tudo nos leva a refletir. Será que a treta com Vini Júnior foi apenas um episódio isolado ou o estopim de uma saída inevitável? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acha que Alonso exagerou ao mandar o alemão para casa ou fez o que tinha que ser feito? Será que Rüdiger ainda pode se recuperar no clube ou o clima já ficou pesado demais? E principalmente, como você avalia a postura de Vini Júnior nessa confusão? Valeu e que Deus te abençoe.